Vamos iniciar aqui agora o quarto módulo do treinamento de espaço confinado, onde a gente vai falar do funcionamento dos equipamentos utilizados. Os equipamentos de proteção coletiva, do multigases, principalmente como utilizar, qual que é a importância desses equipamentos que são obrigatórios para a gente estar fazendo atividade aí em espaço confinado. Sempre quando a gente fala de definição de espaço confinado, e principalmente com relação a NR33, a gente tem as definições. É sempre importante a gente falar isso no treinamento, né? Que o espaço confinado não é para a pessoa trabalhar, não é para a pessoa ficar continuamente. Possui meios limitados de entrada e saída, onde possa existir atmosfera explosiva, atmosfera perigosa. Então, além disso, nós temos exemplos aí de tanques, silos, tubulações, galerias, poços, caixa d'água, esgotos, caldeiras, fornos. Aqui a gente tem alguns exemplos de alguns equipamentos. É muito importante a gente falar das responsabilidades, quando se fala de espaço confinado, da organização, do responsável técnico. Então, a empresa, é importante ela indicar, é obrigatório, um responsável técnico, indicar formalmente quem que é o responsável técnico. Uma carta de formalização, indicando o nome da pessoa, o cargo, a função, a formação dele, para cumprir as atribuições da NR33. A empresa tem que assegurar os recursos, os meios necessários que ela precisa para fazer as atividades de espaço confinado. Providenciar, por exemplo, sinalização, bloqueio desses espaços confinados. Providenciar também a capacitação das pessoas, os treinamentos dos colaboradores, supervisores e vigias. Garantir todos os equipamentos necessários para o controle de risco, de acordo com o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Assegurar a disponibilidade de serviços de emergência e salvamento simulados, realizar os simulados e principalmente a equipe que vai resgatar se as medidas de controle não forem suficientes, se acontecer algum tipo de risco ali, né, algum tipo de acidente dentro daquele espaço, certo? O responsável técnico, que é o profissional que foi designado pela empresa, ele tem que identificar e elaborar cadastro dos espaços confinados, ele tem que adaptar o modelo da permissão de entrada, da PET, que é um formulário, elaborar os procedimentos relacionados ao espaço confinado, identificar e indicar os equipamentos para trabalhar no espaço confinado, quais equipamentos que vai usar em cada espaço, tem que ter esse inventário bem definido, elaborar o plano de resgate. Se ele não for capaz de contratar uma empresa, um outro profissional, esse plano de resgate é fundamental dentro da empresa. E coordenar a capacitação inicial e periódica do supervisor de entrada e também vigias, trabalhadores autorizados. O responsável técnico tem, junto com a organização, com os recursos da organização, fazer todo esse trabalho, todo esse papel. Aqui nós temos também, que é muito importante, a responsabilidade do supervisor de entrada e também de vigia. Veja bem, o supervisor de entrada, ele que vai emitir a PET antes das atividades, preencher a permissão de trabalho de entrada, fazer o checklist dela, verificar se está tudo conforme, executar os testes multigases, fazer os testes antes das atividades, tá? Utilizando um aparelho, implementar os procedimentos contidos na PET, garantir que tudo esteja sendo cumprido conforme o checklist, assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis. Quem que é a equipe de resgate? É interna, externa? Quem que são as pessoas que vão ser acionadas em caso de algum tipo de problema dentro do espaço? Cancelar os procedimentos de entrada quando necessário, ou seja, não vai ter atividade, paralisar as atividades e encerrar a PET após o término. Muitas empresas fazem abertura e não encerram. Tem que encerrar horário, data e arquivar aquilo para futuras fiscalizações ou mesmo auditorias. O vigia, gente. O que é o vigia? O vigia é aquele trabalhador autorizado e vigia faz o mesmo treinamento. Quais são as funções do vigia? Ele só vai permitir a entrada de trabalhadores autorizados. Então, equipe de trabalho, tem lá 5 pessoas, tem 4 pessoas que vão entrar no espaço, vai ficar um vigia lá de fora. Aí chega um outro funcionário que quer entrar lá dentro. Não tem treinamento, não está na PET. O vigia não pode autorizar. E tem que imediatamente chamar o supervisor, ok? Para verificar se tem um treinamento,
Vai ser colocado aquela pessoa ali, e aí se vai inserir na PET. Manter continuamente controle de número de trabalhadores autorizados. Permanecer fora do espaço junto à entrada. Jamais o vigia pode entrar dentro do espaço confinado. Acionar a equipe de emergência e salvamento quando necessário. Ele tem que estar fazendo essa comunicação interna e externa, dar suporte. Ordenar o abandono de espaço confinado, sempre reconhecer algum sinal de alarme, perigo ou situação não prevista. Retirar as pessoas, mandar as pessoas saírem daquele espaço. Essas são as funções do vigia. Os trabalhadores autorizados. O que vão fazer esses trabalhadores que vão trabalhar lá dentro? Cumprir as orientações recebidas, fazer as atividades de acordo com os procedimentos. Utilizar adequadamente os meios fornecidos pela empresa, fazer a comunicação com o vigia quando precisar de algo, obedecer às informações do vigia, comunicar ao vigia o supervisor de entrada da situação de risco para a saúde e segurança dos terceiros, ou seja, ele identificou algo de errado ali dentro do espaço, já faça a comunicação imediatamente para o vigia, para tomar a decisão. Viu que é um risco, já sai do espaço com as pessoas ali até uma nova avaliação do supervisor de entrada do espaço confinado. O que é o trabalhador autorizado? É aquele trabalhador capacitado para entrar no espaço confinado, ciente de seus direitos e deveres, com conhecimento de riscos e medidas de controle, ou seja, a pessoa que fez um treinamento de 16 horas, teórico e prático, a pessoa que preencheu ali todos os requisitos com relação à sua saúde física e mental, através do atestado de saúde ocupacional. E esse é o trabalhador autorizado. Qual que é a obrigação, a responsabilidade da equipe de salvamento e emergência? Assegurar que as medidas de salvamento e primeiros socorros estejam operantes, participar do exercício simulado anual de salvamento que contempla os possíveis cenários de acidentes em espaços confinados. Qual que é a importância dos simulados? Fazer simulados. Por quê? A empresa ela tem que fazer simulados justamente para, se algo acontecer, a equipe de resgate já está acostumada com aquele cenário, já tem a prática daquela situação. Então, eles são fundamentais para garantir isso. E o plano de resgate. A equipe de resgate vai cumprir o que está no plano, com cenários ali de cada item dentro do plano de resgate. O Daniel chegou a te enviar um QR Code da Vale? Não. Mandou não? A permissão de entrada, gente. O que é a PET? É um documento, de acordo com o NR33, obrigatório, que o supervisor de entrada preenche antes da liberação da entrada, tá? Esse documento, ele é obrigatório, tá? Aqui tem um conteúdo mínimo nele, né? Primeiro, identificação do espaço tem que estar na PET. Qual que é o objetivo da entrada? O que vai ser feito? É uma limpeza? É uma manutenção? É um monitoramento de algo dentro daquele espaço? Perigos identificados, medidas de controle, vai estar dentro da PET. Avaliação quantitativa da atmosfera. Aqui o equipamento que faz isso, multigases. Além disso, relação de supervisores, vigias, trabalhadores, todo mundo tem que estar identificado na PET. Não pode permitir ninguém entrar que não esteja ali dentro daquele documento. Data, hora, emissão, né? A hora que entrou, o dia, a hora que saiu, encerramento e assinaturas de supervisores e também vigias, ok? Então, além disso, a emissão e encerramento é emitida em meio físico digital, meio físico, 2 vias, supervisor e vigia, meio digital, acessível à vigia durante a execução e arquivamento aí por 5 anos, tá? O encerramento, quando atividades completadas em condição não previstas, saída de todos os trabalhadores, saiu, encerrou a mesma atividade, eu encerro essa permissão, e substituição de vigia não relacionado na PET. Se o vigia não está relacionado na PET, eu tenho que encerrar e abrir outra. Chamar o supervisor e fazer todo o processo, colocar essa observação. Então, a PET ela tem uma validade, é uma jornada de trabalho, pode ser prorrogada sob condições específicas, mas uma PET ela não pode passar de 24 horas. Tá? Tem atividades aí que duram muito tempo. Aqui nós temos equipamentos essenciais, o detector de gás, tá? Ele é o multigases, aqui é um exemplo do multigases aqui, é o portátil, nós temos outro equipamento que a gente vai mostrar também no vídeo. Ele vai mostrar, questão do oxigênio,
A questão da presença de gases inflamáveis, de gases tóxicos também. Lembrando que o oxigênio ele tem que ficar entre 19,5 e 23,5. Abaixo de 19,5, deficiência de oxigênio. Acima de 23,5, enriquecimento de oxigênio. Não pode ser liberado da atividade. Ele tem um sinal sonoro que quando está abaixo ou acima do limite ali, ele vai apitar. Quando tiver com limite acima de 10% do limite de explosividade, ele vai apitar. Os gases tóxicos, ele está calibrado também, quando estiver acima, ele vai apitar. Então, a questão da ventilação e exaustão. Qual que é o objetivo? Quando eu falo de purga, de retirar, eu vou falar de remover gás, vapor, poeira. Quando eu falo de ventilar, eu vou fornecer o quê? Ar fresco para a respiração e manter ali os níveis adequados de oxigênio dentro daquele espaço. Mas já tem que estar definido dentro do plano de atividade de cada espaço confinado por um responsável técnico. Não é qualquer pessoa que vai chegar lá e colocar um exaustor, um insuflador, ou outro tipo de equipamento, não, ok? Aqui nós temos o tripé, tá? O tripé de resgate e guincho. Ele é utilizado no processo de resgate do trabalhador. Então ele fica na boca de visita, ancorado ali. O trabalhador, ele vai descer, né, de forma vertical, pela linha de vida, na cadeira, já preso. Geralmente, quando utiliza o tripé, né, dá uma segurança maior, né, obrigatório para fazer essas atividades. Se tiver qualquer problema, ele já vai ser resgatado pelo próprio tripé. Aqui nós temos equipamento de proteção individual também, que é importante, cinto de segurança, trava-queda, né, que é um equipamento de proteção coletiva. Temos os exemplos aí, né, de respiradores, cinturões, capacete, luva, óculos de proteção, os EPIs para proteção individual de cada colaborador. Então, a sinalização de segurança e bloqueio, né, o LOP, por exemplo, sinalização permanente dentro da entrada, né, na entrada, na boca de visita, espaço confinado, eu tenho que ter aquela sinalização padrão, que é um local proibido, sem autorização, entrada proibida. Quando eu vou fazer uma operação, eu posso ter uma sinalização provisória. Então, em locais com exposição de agentes agressivos ou circulação de pessoas, veículos, equipamentos, a sinalização permanente deve ser indelével, de forma a garantir que não seja retirada ou danificada, ou seja, aquela sinalização ela vai ficar ali, eu não posso movimentar, eu não consigo ali, às vezes, alterar aquela sinalização. O bloqueio, todas as fontes de energias perigosas, tá? Ela tem que ser bloqueada. É o procedimento de bloqueio. Pode ser energia elétrica, hidráulica, pneumática. Tem que chamar um profissional da manutenção para fazer o bloqueio antes de realizar a atividade dentro do espaço confinado. Isso tem que estar na análise de risco, tem que ter o procedimento de bloqueio. Então, todas as fontes de energia têm que ser testadas, tem que ter etiqueta de bloqueio e é proibida a retirada ou substituição do bloqueio, sem autorização. Então, o bloqueio dentro do espaço confinado ele é fundamental para garantir a segurança das pessoas que estão ali. Também a etiquetagem. Então, aqui nós temos os exemplos aí da capacitação, né? Então, supervisor de entrada, vigia trabalhador, equipe de emergência. Então, aqui tem um conteúdo programático, por exemplo, do supervisor de entrada, tudo que ele tem que ver dentro do treinamento. Dentro da NR33 tem os anexos que mostram qual que é o conteúdo programático de cada treinamento. O conteúdo do vigia e trabalhador autorizado, como eu falei no início, é o mesmo conteúdo, só vai mudar a função no dia da atividade, se ele vai ser vigia, se ele vai ser trabalhador autorizado, mas o treinamento é o mesmo treinamento, né? As definições, reconhecimento, funcionamento. O supervisor de espaço, né? Ele vai ter ali os procedimentos para a utilização da PET, noções de resgate, primeiros socorros, ele vai ver a questão do funcionamento dos equipamentos utilizados, ele que vai operar, por exemplo, esse equipamento aqui, o multigases, ele que vai usar lá no dia da atividade. Okay? E aqui nós recapitulando, né? A recapitulação dos principais pontos. Identificação. Primeiro passo, eu tenho que conhecer, saber quais espaços, ter um responsável técnico que vai fazer isso. Responsabilidade da empresa, responsabilidade do supervisor de entrada, do vigia, do responsável técnico também, da liderança. E a documentação, a PET, que é muito importante, que dá a diretriz
para a gente estar fazendo essas atividades. E os equipamentos que nós falamos, né, detector de gás, tripé, EPIs, é fundamental, ok? Dúvida, pergunta nessa parte, tranquilo? Então, você que está assistindo aí também, mande seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, faça a sua inscrição no nosso canal, se inscreva para que a gente traga conteúdos cada vez mais relevantes. Fizemos aí a quarta parte do treinamento de espaço confinado e até o próximo treinamento, a quinta e última parte do treinamento de espaço confinado de vigias e trabalhadores autorizados. Muito obrigado.